O plano do Ministério da Economia é que não se deduz a partir do ano que vem. O Bolsonaro, a partir do ano que vem, quem tem gasto com saúde e com educação, seja plano de saúde, seja porque você vai fazer uma cirurgia que o plano não cobre, você também teve que gastar, seja porque você tem remédio que você toma sempre, você tem que gastar com remédio, você também deduz do imposto de renda, seja porque você é universitário, universitária, ou tem filhos, netos, ou qualquer pessoa que você tem que pagar a educação dessa pessoa sua ou de um dependente seu. Pois bem, a partir do ano que vem, saiba, isso não será dedutível, ou seja, você vai pagar mais por essas coisas, o seu imposto de renda vai ficar muito, mas muito mais caro. São coisas que a população não percebe. Tem gente que, geralmente os bancos, quando vão fazer imposto de renda, a parte do imposto é automático, feito pelo próprio aplicativo, pelo menos no meu caso. E muita coisa deduz, a pessoa nem vê. Quando não for deduzido que você pagar ali 4, 5, 10, 15 mil reais na hora de pagar o imposto de renda, aí a pessoa fica, opa, peraí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, faz a minha que passa. Aconteceu que o Bolsonaro te ferrou de novo. É isso que está para acontecer. E também vazou o plano do Ministério da Economia para uma mudança na Previdência para o ano que vem. Querem fazer uma mudança. Já fizeram a reforma da Previdência, querem fazer uma... Eles não vão chamar de reforma. É como quando fizeram a reforma trabalhista, foi, reforma, a esquerda lutou contra, todo mundo lutou contra, foi uma mobilização, mesmo assim eles enfiaram o goela abaixo do povo. E aí vemos hoje entregadores de aplicativo em trabalho semi-escravo, vemos pessoas trabalhando em shoppings e tudo mais em trabalho também semi-escravo. Nem vou falar do trabalho rural e tal, que aí já é nível pior ainda. A reforma da Previdência também, todo mundo lutou contra, ficou uma desgraça, porém... Logo depois da reforma trabalhista, já no governo Bolsonaro, eles fizeram uma mini reforma trabalhista. Lembra disso? Se você não lembra, porque a mídia não deu muito espaço, exatamente para que as pessoas não ficassem sabendo. E a esquerda tentou mobilizar, mas não conseguiu porque as pessoas estavam ocupadas demais com outros afazeres. E aí o que aconteceu? Aconteceu que tiraram mais alguns direitos. O que não tinha entrado na reforma trabalhista, entrou na mini reforma que foi feita no governo Bolsonaro. A Previdência é a mesma coisa, só que o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência, que se você hoje não é aposentado, saiba, você provavelmente não vai se aposentar. Ah, Thiago, mas eu já tenho 50 e tantos anos, vou me aposentar daqui a pouco. Ok, você vai se aposentar com uma aposentadoria muito menor do que seria. Faz a minha que passa. Falaram que a economia da reforma seria de 1 trilhão. A economia é dinheiro que sai do bolso de todos os aposentados e entra direto no bolso do Itaú, do Bradesco, do Santander, do BTG Pactual, desses bancos aí. É isso, tirar o nosso dinheiro, dinheiro que é direto para a economia, aposentado gasta, não gasta, sai, se tiver mais dinheiro vai sair à noite, vai fazer alguma coisa, vai consumir mais, enfim, não vai para a gente, vai direto já para os bancos. Pois bem, o Bolsonaro quer fazer agora a mini reforma também, plano do Ministério da Economia. Uma coisa assim, sem alarde nenhum da imprensa, sem alarde nenhum de ninguém, que vai ser para tirar o último direito e acabar de ferrar os aposentados. Eles vão mudar o sistema de aposentadoria, que é um sistema tripartite, para o sistema de capitalização. Tiago, qual é a diferença? Hoje, quando você trabalha com carteira assinada, é o seguinte, a sua aposentadoria é paga por de três diferentes lados. Você paga um pouquinho da sua aposentadoria. Desconto, se você tem carteira assinada, na hora que chega lá o seu olerite, você vê que parte ali é descontada por INSS direto. Ok. 2, o seu patrão, quando ele paga também, ele também tem que pagar o seu INSS. Muita gente é processada porque acaba descontando esse dinheiro do empregado, mas não paga o INSS. Principalmente empresa grande faz isso a rodo. Aí depois vai lá o governo e perdoa a dívida deles. Pois é, esse já é outro caso. Tá, aí 2, o patrão paga a parte. 3, o governo também paga uma parte. Caso a sua aposentadoria seja mesmo assim pequena demais, o governo complementa. Como será o plano de capitalização que o Bolsonaro vai fazer a partir de 2023 se ele ganhar a eleição nesse domingo? Só você paga. Como assim só eu pago, Thiago? Só você paga. Então, em vez de ser de três lados para a sua aposentadoria, só vai chegar de um lado só. Agora, pensa uma coisa. Você já viu como os aposentados no Brasil estão cada vez com poder de compra menor? Não importa se é o senhor, a senhora que se aposentou com um salário mínimo ou se é o que se aposentou com 3, 4, 5, 10 salários mínimos. O poder de compra está diminuindo cada vez mais. Porque a aposentadoria sobe conforme o salário mínimo. E o salário mínimo hoje já sobe abaixo da inflação, mesmo por lei, ele tendo que subir acima da inflação. Então, qual que é o plano do Bolsonaro? E agora que você vai entender qual que é a pegadinha do Bolsonaro. Quando vazou o plano que foi confirmado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, de desvincular o salário mínimo da aposentadoria e desvincular a aposentadoria
desvincular o salário mínimo da inflação e desvincular a aposentadoria do salário mínimo, o que todo mundo falou ali? Hoje, se o Bolsonaro quiser aumentar o salário mínimo, o que consequentemente aumenta o salário de todo mundo e as aposentadorias de todo mundo, quiser fazer isso acima da inflação, ele pode. O que ele não pode fazer é abaixo. Mesmo assim, ele dribla e sempre está um pouquinho abaixo ali, 1%, 0,5%. Tá, mas ele não pode colocar metade da inflação. Não pode. É isso que ele quer, colocar bem abaixo da inflação. Então, qual é o plano deles? Mudar a lei ainda nesse ano. Para que a partir do ano que vem o salário mínimo comece a aumentar abaixo da inflação. O governo Bolsonaro negou, viu? Eu sou obrigado a falar, estou sob censura. O governo Bolsonaro negou, falou que é mentira minha, isso tudo, ok? Segundo o governo Bolsonaro, eles vão mudar a lei só para mudar, não é porque eles querem diminuir. É para aumentar que eles vão mudar a lei, viu? É isso que eu estou sob censura, ó, é para aumentar que eles vão mudar a lei, viu? Hoje eles podem aumentar sem mudar a lei, mas vão mudar a lei só para aumentar, que coisa, meu. Eles vão criar uma brecha na lei para poder diminuir. Mas essa brecha para poder diminuir, que hoje não existe, vai ser para aumentar, coisa que eles poderiam fazer hoje. Tá, voltamos agora aqui à análise. O salário mínimo começando a perder poder de compra, e as aposentadorias também, o Bolsonaro muda o sistema tripartite para um sistema de capitalização. O Chile tem esse sistema. O Chile é o lugar do mundo onde mais há suicídio de idosos. Por quê? Porque os idosos lá, eles se aposentam com muito menos de um salário mínimo. Imagina hoje uma pessoa que está aposentada com um salário mínimo, se fosse no sistema de capitalização, essa pessoa está ganhando R$200 por mês. R$200 por mês. 200. Você consegue imaginar, se você tem algum idoso conhecido na sua família, alguém que já é aposentado, que recebe mil e tanto de salário mínimo, de aposentadoria, que é o salário mínimo. Você consegue imaginar como e já deve estar vivendo mais essa pessoa. Você consegue imaginar essa pessoa vivendo com R$200, R$300 por mês? É isso que acontece no sistema de capitalização. Só que tem uma coisa, no Brasil, o governo Bolsonaro anunciou não, mas se por acaso no sistema de capitalização as pessoas forem ganhar muito menos de um salário mínimo, o governo vai completar para que elas ganhem pelo menos um salário mínimo. Isso a gente vai fazer, vai ter pelo menos um salário mínimo. Mas, para isso, antes, o que eles vão fazer? Vão acabar com o salário mínimo. Então, o salário mínimo tem que começar a diminuir muito. Por quê? Porque o Lula, segundo esses economistas, cometeu um erro terrível. O Lula aumentou o salário mínimo acima da inflação. O salário mínimo ganhou poder de compra durante o governo Lula. Quando o Lula assumiu, com o salário mínimo, você comprava X quilos de carne. Quando a Dilma deixou a presidência em 2016, com o salário mínimo, você comprava 4 ou 5 vezes mais quilos de carne, 4 ou 5 vezes mais gasolina, ou mais frango, ou mais qualquer coisa, porque aumentou muito o salário mínimo acima da inflação. Isso, para esses economistas que são pagos pelos grandes bancos, os grandes bancos que querem meter a mão no nosso dinheiro da aposentadoria, isso para eles é ruim. Pô, peraí. Salário mínimo é forte e a aposentadoria é vinculada ao salário mínimo, o que acontece? Acontece que o INSS tem que pegar esse dinheiro, que as pessoas já pagaram, as empresas já pagaram, e o governo tem dinheiro para isso, e pagar para os aposentados. E aí não sobra para gente, banqueiro, pô. Então vamos fazer o seguinte, muda o sistema tripartite para o sistema de capitalização. Ó, o que você conseguir juntar na sua vida, você juntou. O que não conseguir, dane-se. Se você vai ganhar R$300 de aposentadoria, dane-se. O que a gente quer é o seguinte, o governo vai completar depois para um salário mínimo? Vai, mas o salário mínimo hoje vale demais. Então o que a gente quer é o seguinte, os banqueiros no caso, é que se diminua o salário mínimo, ou seja, a inflação aumenta, o salário mínimo não. A inflação aumenta, o salário mínimo não. Para que o salário mínimo seja bem baixinho. Aí sim, aí o governo pode completar. Ó, você se aposentou com menos que um salário mínimo, o governo completa, pô, e aí você vai ter um salário mínimo que vai valer 4, 5, 6 vezes menos do que hoje. Não quer dizer que o governo vai diminuir o salário mínimo. Nominalmente, o número não diminui. O que acontece é que os preços vão aumentando, o salário não. Vamos seguir na luta e conscientizando, principalmente a classe média, que é a classe que vota no Bolsonaro. Em peso. Esses aí é que tem que ser conscientizados, que eles vão se ferrar. Eles aí que falavam antigamente, aeroporto virou rodoviária. Esses aí não vão ter dinheiro nem para andar de ônibus. Falou.